Aí vamos fazer o seguinte, é melhor para todo mundo, vamos ser conscientes, vamos fechar essa casa, vamos ser dignos. Para quê? Para ser desmoralizado, pisoteado por um poder que esmaga, que não respeita as leis que nós votamos aqui. E aí vem um ministro com a canetada e desfaz o que a gente fez aqui. É teatro isso aqui, é teatro. Para humilhar essa casa, para desmoralizar de vez que o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão, para desmoralizar. Ah, quer saber? Olha como eu não respeito aqui vocês. Não adianta, o mundo tá me vendo como violador, não adianta sanção, não adianta o povo se manifestar de forma ordeira, pacífica, dizer o que pensa. Vou pegar um senador eleito por vocês e vou colocar uma tornozeleira nele. Por ironia do destino, coube a mim, hoje, abrir o início das falas aqui na tribuna, depois de um domingo extremamente especial para o Brasil. Eu vou começar pelas boas notícias, mas eu peço a você que está atento a esse pronunciamento, que espere até o final, porque nós temos um dever muito grande, porque essa casa não tem um dia de paz, acredito até por culpa dela própria. E é chegada a hora derradeira de nós tomarmos uma posição. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. Mas a grande boa notícia que nós precisamos celebrar e agradecer a cada brasileiro, cada brasileira que foi às ruas ontem, em todo o país. Foram registrados em mais de 37 cidades. Grandes mobilizações. Eu confesso que a última vez que eu vi algo parecido em todo o país foi na época do impeachment da Dilma. O povo brasileiro, e eu venho falando isso aqui, está entendendo as mazelas desse país a partir de um regime covarde, ditatorial entre o governo Lula e alguns ministros do STF. E o povo brasileiro não é de baixar a cabeça para ninguém. Nós temos uma história bonita, um resgate cívico de em momentos cruciais do país. O povo brasileiro se posicionou com muita coragem. E ontem mostrou não ter medo de autoridade nenhuma. Ontem foi uma adesão popular, independente de corrente política, ideológica. Eu estava em Fortaleza, na capital cearense, na minha terra. E fazia tempo que eu não via aquela Praça Portugal completamente tomada. E eu fui conversar no meio do povo. E eu vi pessoas lá que não se consideram de direita, nem de esquerda, e que estavam lá preocupadas com os desígnios da nossa nação, pela inversão de valores, pelos abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, por alguns ministros daquela corte política, cada vez mais politiqueira, com violação de direitos humanos sendo escancarada para o mundo, e um governo, se é que a gente pode chamar de governo, completamente perdido e fazendo o que existe de pior na diplomacia mundial, que é flertando com ditadores. E está fazendo o brasileiro pagar o pato por esse alinhamento com Irã, passando a mão na cabeça de Hamas, de terrorista, comprando óleo diesel da Rússia, ou seja, financiando guerra, criticando o dólar, chamando presidente americano
de fascista, de nazista. Você quer o quê, presidente Lula? Você quer o quê? O senhor cavou isso, o senhor provocou isso. E quem paga a conta é o brasileiro com esses tarifaços absurdos que o senhor provocou. Está muito claro na carta do presidente, reiterada algumas vezes, assim como a ditadura implantada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que não poupa cidadãos americanos, nem empresas americanas. E aí é aquela velha história, a soberba precede a queda. Foi aí que vocês cegaram. E aí veio uma lei internacional. A gente, em tempos normais, a gente fica triste com isso. Poxa, uma autoridade brasileira ser punida por uma lei global de violador contumaz, que é só dado para terrorista, para ditadores sanguinários. Mas nós não estamos em tempos normais. Nós não estamos em condições normais no Brasil. Não existe democracia. Então, para parar algo ferrenho que está colocando o Brasil num caminho pior do que o da Venezuela, eu digo pior, eu vou explicar por quê. Nós já estamos no caminho pior do que a Venezuela. A ajuda veio de fora. Mas agora a gente tem que cumprir nosso papel aqui dentro. Como? Como? Fazendo anistia ampla e geral e restrita, que nesse país já teve muitas vezes para pacificar, para reconciliar. Por que não agora? Nós vamos até onde? Nessa guerra insana de correntes políticas. Uma corrente perseguindo outra. Nós vamos até onde com essa caçada implacável? Então, é anistia, sim. E é o Congresso Nacional que precisa fazer. E ontem foi bradado em alto e bom som por milhões de brasileiros no país, clamando pela anistia. As pesquisas mostram já os brasileiros compreendendo tudo isso e apelando para que o Congresso se mova diante de tamanha injustiça. Nós já tivemos anistia para quem assaltou banco. Basta pesquisar. Por questões políticas, sequestrou avião. Sequestraram o embaixador. Pegaram em armas. Essa turma não fez nada disso. Por que não, em nome de uma pacificação do país, se faz? Tem que fazer imediato. E ontem foi o checkmate da população, que não deve sair das ruas. Eu falei ontem, devemos continuar de forma ordeira, pacífica, numa resistência firme, cidadã. Outra coisa que nós precisamos fazer aí depende do Senado. É a hora da verdade do Senado, é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é um rei que está nu perante o mundo. Olha, essa lei não é uma coisa assim. Lá nos Estados Unidos tem uma história de um sistema de contrapeso para aplicar uma lei dessa. Tem que ter muito documento, tem que ter muita base para se aplicar uma lei tão impactante como essa, que é a morte financeira mesmo. Que é um carimbo, um atestado de violador contumaz dos direitos humanos. Não é dado para qualquer um, não. É muito estudado, com muita responsabilidade. E o Senado tem um dever de agora fazer a parte dele e dizer, ó, realmente, que eu... Sabe aquela coisa do copo? Eu estou com um copo aqui. Aí ele está quase cheio. Mas vamos supor que tivesse cheio. Sabe aquela gota que vem e transborda? É a notícia ruim que eu queria dar para vocês. Um colega nosso, que já era um senador zumbi, eu subi aqui nessa tribuna para falar algumas vezes. Senador praticamente caçado, de forma totalmente ilegal, sem denúncia, sem condenação, nada. Já tinha recebido uma multa
de 50 milhões de reais. Sabe lá de que lugar se tirou esse número o ministro Alexandre de Moraes? Já tinha bloqueado as suas verbas de gabinete, já tinha bloqueado salário, já tinha bloqueado suas redes sociais. Ah, é democracia aqui no Brasil? É mesmo? Um parlamentar que tem um artigo claro na nossa legislação que protege o direito sagrado, inviolável, civil e penalmente, de quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ele já tinha a rede social bloqueada, uma extensão dessa tribuninha aqui que eu tô. Aí começaram a dizer, cada entrevista que você dá, cada fala que você der, alguém repercutir, é 50 mil reais a mais para você. É um negócio sem limite, translocado, o que está acontecendo na Suprema Corte do Brasil. E todo mundo fica calado. Cadê os homens de bem desse país? Um senador da República está aí. Quem ainda duvidava, hoje, na chegada dele ao Brasil, porque ele foi passar férias, segundo ele avisou, não tinha nenhum tipo de proibição. Chegaram a dizer, uma boa parte da mídia, que ele fugiu, era um foragido. Ele disse que estava indo tirar férias com a família dele. Chegou lá, cortaram cartão, cortaram Pix, cortaram tudo para acabar com as férias da família dele. É desumanidade, com filha. Um senador que não saiu com malas de corrupção, como nós temos na história recente desse país, com Petrolão, Mensalão e tantas outras tragédias em relação à ética. Não tem nada disso, senador Marcos Duval. Aí quando chega no aeroporto hoje, depois da manifestação de ontem, do Brasil cobrando o Senado, cobrando o impeachment, aí vai lá, pega o cara e prende, que é uma prisão, é uma medida restritiva com tornozeleira eletrônica. Não vai poder sair final de semana, uma série de outras medidas que aí o Senado Federal não vai ter jeito, vai ter que botar digital, porque também uma norma técnica da Casa, escrita por Diogo Novaes, advogado e analista legislativo do Senado, diz o seguinte: as medidas restritivas de liberdades impostas hoje ao senador Marcos Duval são passíveis de serem derrubadas por decisão da maioria absoluta do Senado, com fulcro no artigo 53, aquele que eu leio há pouco tempo, da questão que é inviolável, opinião, palavra e voto. E o artigo 2º diz o seguinte: desde a expedição do diploma, ele foi eleito pelo povo do Espírito Santo, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, aqui a Casa Revisora da República, no caso, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Está aqui, emenda constitucional número 35 de 2001, não tem como sair. Nós vamos ter que colocar digital. E aqui não cabe se é um senador de direita. Por favor, se é um senador de esquerda, se é um senador de centro, se é contra governo, se é a favor do governo. Isso é uma violação de um trabalho parlamentar num país que se diz sério. Num país que ainda tem gente que acha que tem democracia, que nós já perdemos há muito tempo. Mas está aqui. Está aqui. Um senador zumbi. Todo tipo de medida possível. Eu acho que isso só pode ser, senhor presidente, para humilhar essa casa, para desmoralizar de vez que o ministro Alexandre de Moraes
tomou essa decisão para desmoralizar. Ah, quer saber? Olha como eu não respeito aqui vocês. Não adianta, o mundo está me vendo como violador, não adianta sanção, não adianta o povo se manifestar de forma ordeira, pacífica, dizer o que pensa. Vou pegar um senador eleito por vocês e vou colocar uma tornozeleira nele. E não é por corrupção, porque ninguém sabe. Ninguém sabe que ele não está condenado, não tem denúncia, totalmente ilegal o processo. Então, deixando claro que nós vamos ter esse momento. Agora, senhor presidente, nos 5 minutos que me faltam, eu tenho que voltar aqui com a gravidade da desumanidade que está acontecendo com pessoas, que podia ser qualquer um de nós aqui. Qualquer um de que estava naquela multidão ontem, em todo o país. É só a gente ter o princípio da empatia, se colocar no lugar da pessoa. A gente já sabe, eu não vou repetir aqui, até para cumprir o tempo, eu não vou repetir as violações. Vou pegar só desse julgamento. Depois eu vou falar sobre ele essa semana, que se diz que foi dito pelo ministro Moraes que era transparente, mas na hora da cariação de Braga Neto, não podia passar. Para tomar celular de parlamentar, de advogado, não podia filmar. Né? Quer dizer, a verdade está aí. Será que é por isso que não querem que a verdade venha? Para censurar o que a gente diz? É por isso que querem controlar as redes sociais? O próprio STF, que também desmente que não está legislando sobre isso. Pensa que a gente é bobo. Pensa que todo mundo é tolo. Tem gente que pensa. Agora, essas inúmeras violações com brasileiros, milhares de brasileiros que estão hoje censurados, presos, passando todo tipo de provação, sem direito à dupla jurisdição constitucional, sem direito aos seus advogados, muitas vezes, ao acesso aos autos, algo basilar de um devido processo legal, sem terem a ampla defesa, o contraditório, sendo julgados por um ministro que é, ao mesmo tempo, a vítima, que se confessa como vítima, que é o julgador, que é o promotor, muitas vezes, é o dono de tudo, que se acha o dono do Brasil. Agora, eu tenho que mostrar para a gente entender o que está acontecendo. Olha essa senhora aqui, a dona Iraci Nagoshi. Eu botei grande aqui até para não ter como. A dona Iraci Nagoshi. Essa senhora, essa brasileira, sem prova de nada, mais uma daqueles copia e cola para condenar brasileiro. Ela passou por uma cirurgia delicada no fêmur e menos de 24 horas após a cirurgia, a polícia foi recolocar a tornozeleira dela dentro do hospital. A defesa afirma que mesmo com os graves problemas de saúde, ela está dormindo no chão, presa. No chão da cela e sem tratamento médico. Olha o tipo de barbaridade que essa mulher está passando. Pô, você vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir vendo uma injustiça dessa? Eu vou te falar, 72 anos. Agora, para encerrar, olha esse caso. O primeiro preso político depois da redemocratização do país. Olha só. Olha a foto aqui da perna do ex-deputado Daniel Silveira. Você sabe o que está acontecendo com ele nesse exato momento, enquanto a gente está aqui no Bem Bom? O médico dele suspeita de uma infecção sanguínea, de um derrame articular também, solicitando que ele seja levado imediatamente ao hospital, pois está apresentando febre altíssima. Ele fez uma cirurgia, já foi remetido direto para o presídio, apresenta febre, segundo as informações, 2 dias seguidos. E o ministro Alexandre de Moraes, olha só a decisão dele sobre esse caso humanitário.
ele pediu que o presídio se manifeste sobre a possibilidade de tratá-lo dentro da unidade prisional. Como é que vai tratar? Como é que vai tratar? Suspeita de sepsis, infecção sanguínea e de um derrame articular. Então, senhor presidente, assim, eu confesso para o senhor que eu fico com muita vergonha, dessa casa. Mas eu não perdi a esperança, não. Pode ter certeza que até o último minuto que eu estiver aqui, se Deus permitir, me der saúde, até 2027, no dia 1º de fevereiro, dia 31 de janeiro, porque primeiro já assume outro senador, eu vou lutar para que essa casa se engrandeça como ela deve, e como sempre foi, no conjunto da obra do Senado Federal de 200 anos. A coisa vem degringolando, degradando, de poucos anos para cá. Pelo menos quando eu cheguei em 2019, foi o avassalador a deteriorização dessa casa. Mas eu vou lutar por ela, porque ela é importante para a democracia. Agora, se o Senado Federal não tomar medidas com relação à anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes, depois do que tudo que está o mundo vendo, a ditadura instalada, e desse caso do senador Marcos Duval, aí vamos fazer o seguinte, é melhor para todo mundo, vamos ser conscientes, vamos fechar essa casa. Para quê? Vamos ser dignos. Para quê? Para ser desmoralizado, pisoteado por um poder que esmaga, que não respeita as leis que nós votamos aqui, durante anos de debates pagos com dinheiro suado. É mais de 6 bilhões de reais o custo dessa casa. 6 B de bola. E aí vem um ministro com a canetada e desfaz o que a gente fez aqui. É teatro isso aqui. É teatro.